ligado no Educa PE, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa e esta é agora voltada para a segunda série do ensino médio. Mas é como nós falamos, se você está aí e é do terceiro ano, se você já concluiu, se você é até mesmo do primeiro, permanece, porque esse assunto ele foi visto em algum momento lá no ensino fundamental, ou você já viu lá atrás e é bom que faça uma revisão, né? É sempre muito importante, até porque o que nós vamos falar hoje é sobre alguns gêneros textuais que são da esfera jornalística, ou seja, textos que estão sempre presentes em mídias jornalísticas, em jornais, em revistas, sejam eles impressos ou eletrônicos, digitais, tá certo? E que circulam diariamente e você consome sempre. Então, a nossa aula, ela vai ser para que você perceba características desses gêneros e compreenda melhor a leitura, consiga fazer até mesmo uma produção, caso necessário, na sua escola, né? Se você está aí cursando, né, o ensino médio, tá certo? Mas, de qualquer forma, essa reflexão que nós vamos começar na aula de hoje sobre esses gêneros vai te ajudar bastante cada vez que você tiver contato com eles. E, como eu disse, são gêneros textuais que são comuns. Não tem um dia sequer que a gente não se depare com eles. Então, Jairete, que gêneros são esses, né? É o gênero entrevista, notícia e reportagem, né? Então, dá para você perceber, né, que são textos, são tipos de textos, são gêneros de texto que são comuns. Uma vez na vida, no mínimo, que não é isso, você já teve contato com uma entrevista escrita, né, oral, né, com uma notícia veiculada na TV, em jornal, em revista, uma reportagem, tá certo? Então, dá para perceber o quanto esse assunto ele é importante para que a gente faça aqui algumas análises sobre esses textos. E como bem está aí sendo colocado, essa nossa conversa vai se iniciar hoje, daí parte 1. Nós teremos a parte 2 na aula seguinte. E aí eu convido você a continuar aqui com a gente, prestar atenção, né? Perceber essa conversa inicial no que diz respeito à entrevista, à notícia, à reportagem e nós finalizaremos essa parte na aula seguinte, tá certo? Então vamos lá, canetinha, caderno na mão, tira print, tira foto e faz as anotações, tira a dúvida com o teu professor, faz mais pesquisas na internet, porque com certeza esses textos, eles de uma forma ou de outra, vão aparecer para você em alguma avaliação, né, de língua portuguesa, tá certo? Seja ela Enem, SSA ou até mesmo na escola. Então, vamos em frente, tá certo? Gêneros textuais. Antes de mais nada, vamos pensar da seguinte forma. Entrevista, notícia, reportagem são o que nós chamamos de gêneros textuais, fazem parte, né, desse grupo, né? Tem outros gêneros textuais que a gente sempre vem aqui apresentando para você. Por exemplo, a bula, um conto, um romance, né? Uma lista de compras que você faz. Isso tudo são gêneros textuais, tá certo? Então, esses textos, né, que apresentam características comuns, eles são tidos como gêneros textuais. Existem, quando eu falei notícia, já veio para você um texto na sua mente, um texto com determinadas características, um formato, né? Lembrando a notícia, porque você já teve contato com uma notícia escrita em algum momento, em um jornal, em uma revista. Quando eu falei bula de remédio, também vem à sua cabeça um texto com um formato próprio, que já é diferente da notícia. Vão acompanhando o raciocínio. À medida que eu for falando dos gêneros textuais, tenta mentalizar
esse gênero textual e percebam que há formatos, há uma estrutura própria para cada um deles. Então vamos a outro. Quando eu digo romance, vem um formato de texto na tua cabecinha. Quando eu digo poesia, vem outro formato de texto. Quando eu digo manual de instruções, quando eu digo biografia, quando eu digo dissertação, perceberam? Então, cada texto desse que eu falei corresponde a um gênero textual. E são textos com formas diferentes. E eles não são apenas diferentes no formato, na apresentação, mas ele apresenta também características linguísticas próprias, tá certo? Características gramaticais próprias, utilização de certas estruturas próprias daquele gênero. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, porque esses gêneros que nós estamos estudando hoje, ele é bastante extenso, né? Tem muita coisa para se falar, mas o nosso objetivo aqui é que você tenha essa noção do que seja uma entrevista, uma notícia e uma reportagem. Notícia e reportagem as pessoas confundem muito, acham que é a mesma coisa quando não é. E está muito ligado justamente, a diferença entre notícia e reportagem, está muito ligada à extensão desses gêneros, tá certo? Já vou adiantando, a notícia ela é curtinha e a reportagem ela é longa. Quando nós temos uma reportagem em um jornal, por exemplo, ela toma mais de uma página do jornal, geralmente. E uma notícia, ela pega um pedaço de uma página. Daí você já tira a diferença entre um gênero e outro, tá certo? Então já antecipei aqui uma diferença básica entre reportagem e notícia e vamos analisar aqui aos pouquinhos esses gêneros que nós estamos estudando, tá certo? Vamos lá, ver. Os gêneros textuais, qualquer que seja eles, né? Bula, notícia, reportagem, manual de instrução, dissertação, eles promovem uma interação entre os interlocutores, ou seja, quem produz o texto e quem recebe o texto. O texto, ele é um meio de comunicação, tá certo? Seja esse texto oral ou escrito, tá bom? E uma coisa que você não pode deixar de ter em mente é o seguinte: não temos como contar quantos gêneros textuais existem, porque são muitos. E eles passam por processo de transformação. Vou dar um exemplo de transformação de gêneros textuais. Hoje, nós temos um e-mail, que na verdade está no dia a dia muito em desuso, no dia a dia se não for um dia a dia profissional. Profissionalmente a gente precisa ainda passar muitos e-mails, mas na comunicação diária os e-mails eles estão até em desuso, né? Você geralmente se comunica pelo WhatsApp, você manda uma mensagem pelo WhatsApp, né? Mas antes mesmo do e-mail havia um outro gênero textual muito comum no meu tempo, que é a carta. A carta, você que tem aí, você que está na fase de adolescência, né? Você não alcançou o tempo em que escrevíamos uma carta, né? E colocávamos nos correios. Tanto é que hoje os correios, né, a empresa, né, teve que se adaptar e hoje ela basicamente faz mais o quê? A entrega de mercadorias, entregas de encomendas, né? Mas ele tinha essa função muito forte que era de entregar cartas de uma pessoa para outra. Vejam, isso sem ser com internet, né? No período em que nós não tínhamos a internet, na década de 80, início dos anos 90, tá certo? Então, esse gênero textual carta foi muito forte lá atrás. E ele meio que se transformou em e-mail. E hoje até mesmo o e-mail no dia a dia
com o surgimento de outros suportes de comunicação, né, outros meios de comunicação, o e-mail até mesmo no dia a dia está em desuso. É muito utilizado, mas no campo profissional. Você quando precisa falar com um amigo, você quando precisa falar com um parente, você não manda um e-mail para ele, você fala pelo WhatsApp, né? Agora, profissionalmente, você está numa empresa, você ainda precisa passar muitos e-mails e receber e-mails. Ficou mais nessa esfera, né? No campo profissional. Mas o que eu quero dizer a vocês com isso é o seguinte: o e-mail é um exemplo de transformação de um gênero em outro, guardadas as devidas proporções, certo? Mas o e-mail, ele lembra muito a carta. Então, estudiosos da língua afirmam que o e-mail, na verdade, é um resultado, né, de uma transformação de um gênero textual. Estou falando aqui de uma forma mais clara para que você perceba, tá certo? Não estou falando tecnicamente sobre essa questão da transmutação dos gêneros textuais, não, tá? Eu quero que você perceba que, primeiro, são muitos gêneros, não tem como você classificar, né? E outra, eles estão em constante mudança, tá bom? Mas, apesar de tudo isso, nós podemos dizer que esses gêneros como uma resenha crítica jornalística, uma receita, um menu, um bilhete, uma lista, possuem formas que são próprias, né? Lógico, não são formas que não vão mudar de um emissor para outro. Vai haver algumas mudanças, até mesmo na forma de escrita, mas eles vão guardar características comuns. Como assim, Jaidete? Por exemplo, eu escrevo um bilhete para você, ele vai ter um formato que vai ser muito parecido com o bilhete que você vai escrever para outra pessoa, tá bom? É mais ou menos por aí que você deve compreender essa ideia de que os gêneros textuais, eles possuem características próprias. Vê só, acompanha aqui comigo. Eu destaquei, tá aí aparecendo na tua tela, tá? Um texto. Ele está parcial, tá? Ele não está por completo, não. Ele é mais extenso do que isso aí, mas para efeito de apresentação aqui no PowerPoint não tinha como eu colocar o texto por inteiro. Mas esse pedaço já dá para você perceber o seguinte: esse texto, olha só o formato dele, presta bem atenção, veja o que é que aparece, dá um zoom, mas você consegue perceber que tem algumas partes aí. E aí eu pergunto a você, esse texto que está sendo apresentado, que gênero é esse texto? É uma reportagem? É uma notícia? É uma entrevista? É o quê? Vejam que tem perguntas, né? Perguntas do jornal para uma pessoa, né? É dialógico, ou seja, é uma conversa. Tem perguntas e essa pergunta, né, essas perguntas elas são respondidas. Que gênero textual é esse? É uma entrevista escrita, né? Você já se deparou também com entrevistas orais na televisão, né? Onde um apresentador de TV, por exemplo, entrevista uma personalidade, um artista, não é verdade? Pronto. Então, o gênero entrevista, ele basicamente é composto por perguntas e respostas, né? Entrevistar alguém, querer saber sobre algo relevante com uma determinada pessoa, né? Então, estar diante de alguém e colocar para elas algumas perguntas que ela vai responder e vai nos informar sobre um assunto. Então, essa pessoa é uma personalidade, um estudioso, alguém que tenha um conhecimento ou que vai trazer algo interessante para um público específico. Então, esse gênero textual, ele é muito comum na esfera jornalística, né? Ele é muito comum justamente em jornais, em revistas, na TV, tá? Vê só, eu quero chamar tua atenção agora, antes da gente prosseguir, para o seguinte. Essa nossa aula, o assunto dessa nossa aula, ele está presente em um fascículo, tá? E você pode baixar esse fascículo através desse QR Code, que está aparecendo aqui na tua tela. Vê só, tá aqui, ó. Aponta teu celular,
para o QR Code que você vai ter acesso direto ao fascículo que trata sobre entrevista, que trata sobre notícia e reportagem. Tudo lá por escrito para que você tenha também toda essa explicação sobre esses gêneros textuais em um arquivo em PDF, tá certo? Então, baixa, confere, estuda, né? Ver os detalhes sobre esse assunto é bastante legal, bem importante que você faça isso, tá bom? Então, vamos prosseguir. Como eu falei, isso aqui é uma entrevista, né? Esse texto é uma entrevista, tá? Perguntas, respostas, né? O entrevistado e o entrevistador. No caso, quem está entrevistando é o jornal diário, tá? Que é justamente o jornal onde a entrevista foi veiculada. Outra coisinha aqui, vi. Temos esse texto que está completo, tá? Ele não tem mais nenhuma parte, ele não tem mais nenhum trecho aí que eu não coloquei. É só isso. E aí eu pergunto a você, é uma entrevista? É uma notícia ou é uma reportagem? E aí? Percebam que nós temos aí um título, né? Qual é o título desse texto? A Alemanha diz não às usinas nucleares. O governo anuncia acordo para fechar todos os reatores do país até 2022. Certo? Então, o que é que eu tenho aí? Entrevista não é. Não tem perguntas e respostas. Na verdade, não é uma entrevista. Um detalhe que você não pode deixar de lado é o seguinte. Uma entrevista, ela pode aparecer dentro de outros textos, tá certo? Guarde isso aí. Uma entrevista, ela pode aparecer dentro de outros textos. E não apenas daquela forma como eu acabei de apresentar, sozinha, pura, sem nada. Ali é uma entrevista pura, totalmente. O texto todinho é uma entrevista. Mas a entrevista, ela pode aparecer dentro de um outro texto, tá bom? Pronto. Então, aí não é uma entrevista, não é. E nem tem entrevista dentro desse texto. Esse texto é o quê, portanto? É uma notícia ou é uma reportagem? Se você respondeu que é uma notícia, você acertou. Lembra do que eu falei logo no início? Que uma notícia, ela é curta, ela muitas vezes pega apenas um pedaço de uma página de um jornal, que é o caso aí. Uma reportagem, gente, ela vai detalhar bastante sobre o assunto. Uma notícia não, que é o que nós vamos dar uma analisada aqui. Uma notícia não, uma notícia ela vai direto ao ponto, ela informa sobre um determinado assunto relevante, atual, que está acontecendo, que desperta o teu interesse, tá? Que você vai ter a vontade de ler, de conhecer, de saber sobre aquilo ali. A reportagem não. A reportagem é uma matéria sobre um determinado assunto, só que ela é mais extensa porque ela tem uma natureza mais investigativa. Ela detalha mais, ela traz vários aspectos sobre aquele assunto, várias opiniões sobre aquele assunto, vai trazer assim várias teorias sobre aquele assunto, vai trazer dados bem detalhados sobre aquele assunto. Então, por isso mesmo a reportagem, muitas vezes, ela pega 2 páginas de um jornal, certo? Parecem várias notícias juntas sobre um assunto, parece, mas não é não. Todo o corpo do texto, todo o texto, considerando todas as páginas, é a reportagem, tá certo? Então, basicamente, a diferença entre notícia e reportagem é essa. Vejam aí essa notícia. Essa notícia é bem curta, né? 3 coluninhas, tem uma foto, tem o título, tem o lead e pronto. O lead é justamente essa frasezinha que aparece embaixo do título, tá? Então, gente, somente para a gente fechar esse primeiro momento. Gêneros jornalísticos de natureza informativa. A entrevista, a reportagem, a notícia. São exemplos de gêneros textuais jornalísticos que têm essa natureza
informativa, né? Quando você está diante de uma entrevista, você está sendo informado. Aquela pessoa que está sendo entrevistada, ela está passando para você uma informação. Não é verdade? Então, se você, seja essa entrevista escrita ou oral, se você está lá diante da TV, vou falar da entrevista oral, você está diante da TV, um apresentador está entrevistando uma personalidade, você fica lá paradinha para saber, seja essa informação fútil ou não. Ou seja, uma informação sobre a vida pessoal dele, sobre a carreira artística dele, mas você está interessado em saber. Então, tem uma natureza informativa sim, tá? Então, tenha isso em mente. A entrevista, ela tem essa natureza informativa, tá? Ela vai passar para ti uma informação, tá certo? A entrevista escrita, a mesma coisa, tá? Interessante é o seguinte, quando se trata de entrevista oral, veiculadas na TV, por exemplo, há sempre uma chamada. Há sempre uma chamada quando fala do programa de TV dizendo: olha, fulano de tal, dia tal, não perca a entrevista com fulaninho. Aí você fica lá bem atento, né? Vai no dia, bota até o despertador lá, sinalizando o horário para você não perder a entrevista com fulano, cicrano, artista tal, beltrano, tá? Porque você quer se informar, você quer saber um pouco sobre aquela pessoa. Eu estou falando aí de uma entrevista mais nessa natureza, né? De você ter um artista falando sobre a vida pessoal dele. Mas, como eu falei logo no início, pode ser uma entrevista que é o quê? Um estudioso, alguém falando sobre um determinado assunto, que vai lá te dar a informação sobre um determinado tema, tá? Do teu interesse. A reportagem e a notícia não fogem, são a mesma coisa, tem também natureza informativa. Você liga a TV, pronto, quando der a hora do almoço, você vai ligar geralmente a TV. Percebam até que se concentra mais nesse horário, né? As TVs, né? Concentram mais nesse horário os programas jornalísticos, porque é justamente o horário em que você está almoçando, que você está jantando. Então, hora do almoço, hora do jantar, você quer se informar. Aí você liga a TV naqueles programas, né? Naqueles noticiários locais ou nacionais, regionais, para se informar sobre determinados assuntos. E lá você vai ser bombardeado com notícias e reportagens. A notícia, como eu falei, a grosso modo, para que você não tenha dúvida, de uma forma bem simples, a notícia ela é curtinha e a reportagem ela é longa, né? Falei o quê? Que na revista, no jornal, a notícia ela pega um pedacinho da folha, né, da página do jornal, da revista, a reportagem pega mais. E se for na TV, o que é que acontece? Hein? A notícia, o jornalista, ele vai apresentar bem rapidamente aquilo ali. Olha, estamos aqui em tal lugar, aconteceu isso. Pronto. Tá te dando a notícia. A reportagem não. Eles fazem muitas vezes um bloco inteiro falando sobre aquele assunto. E muitas vezes ele até usa essa referência. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma reportagem sobre tal assunto. Aí vai o repórter, ele entrevista pessoas, ele mostra o lugar, mostra os fatos. Percebeu? Então, a grosso modo, você tem que saber que a notícia ela é curtinha e a reportagem ela é mais longa. E a entrevista pode estar presente dentro da reportagem e dentro da notícia. Gente, nossa aula acabou, o tempo acabou e você continua aí. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.